Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Pastor Leste Sena. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das nossas lições bíblicas da CPAD, a qual nós estamos estudando ao terceiro trimestre de 2026 e abordando o tema desse trimestre. O pastor e escritor Wagner Gabi, ele nos traz aqui um excelente tema que vai falar sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 8, do dia 23 de agosto de 2026, qual nós vamos falar sobre despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. E vamos falar sobre esse tema. E esta lição ela tem 3 objetivos. Os objetivos da lição de hoje vai falar sobre conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã. O segundo objetivo é orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina. Terceiro e último objetivo da lição vai falar sobre encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. E a lição também ela é seguida de 3 pontos principais. O primeiro ponto é o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. E o segundo objetivo da lição vai falar sobre advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. E o terceiro e último ponto principal da lição fala sobre o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja, que são seguidos aí de tópicos e subtópicos que são muito interessantes. Esta lição que vai ser ministrada no dia 23 de 2026. E, como sempre, nós vamos falar apenas um subsídio aqui da lição. Como se diz, a cereja do bolo. O bolo já está construído, o comentário já está feito, mas eu quero abordar com os irmãos aqui apenas aqui um subsídio para lhe ajudar, lhe auxiliar aí no seu estudo, na sua classe, da Escola Bíblica Dominical. E já eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificação, para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui, o YouTube venha lhe notificar e você venha receber os nossos vídeos de estudo da Palavra de Deus e que você seja abençoado pela Palavra do Senhor. Então, fique conosco até o final. Deus tem uma palavra forte ao seu coração. Então, vamos começar aqui o nosso estudo, ou seja, o nosso subsídio sobre a lição. E eu quero abordar o capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, que é o mesmo que o comentarista aborda, mas eu quero trazer aqui um subsídio e algumas lições que Paulo, melhor dizendo, nos deixou ali na sua despedida na igreja de Éfeso, falando ali com os irmãos e os líderes, os presbíteros ali, obreiros da casa do Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa despedida de Paulo é que Paulo ele foi um homem, um líder humilde. E sabemos que a humildade, ela tem que acompanhar todos nós, todo homem de Deus e toda mulher de Deus. Melhor dizendo, não existe homem de Deus e mulher de Deus se não for humilde. Então, a primeira coisa que um homem de Deus e uma mulher de Deus carrega com ele, para ter o nome e o título de homem de Deus e mulher de Deus, é a humildade. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ele pôs uma toalha ali, se cingiu numa toalha e pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. A qual nós vemos ali quando Pedro disse, Senhor, não precisa o Senhor me lavar. E Jesus disse, se eu não te lavar, Pedro, tu não tem parte comigo. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Mas estou fazendo isso aqui para dar o exemplo que vocês façam uns com os outros. Então, o que tem que acompanhar, a primeira coisa que tem que acompanhar um homem e mulher de Deus e um líder é a humildade. E Paulo nos ensina isso no versículo de número 19, ao qual nós vamos ler, no capítulo 20. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 20, e o versículo de número 19. Veja só o que diz. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Ou seja, Paulo está dizendo
que no meio das ciladas, no meio de todas as perseguições que ele sofreu dos judeus, mesmo assim ele serviu com toda a humildade. Paulo não deixou as perseguições mudar o seu caráter, mudar o seu temperamento. Ele foi um homem equilibrado, foi um homem temperado, foi um homem humilde. Mesmo sofrendo perseguições, ele deu esse exemplo, deixou esse legado de um homem humilde. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui dessa lição é que Paulo foi um homem humilde e nos ensina a ser homens e mulheres humildes para que sejamos bem-sucedidos no nosso ministério. Seguindo aqui em frente, a segunda lição que nós aprendemos aqui de Paulo nesse discurso de despedida dele é que ele foi um líder, um homem de Deus fiel à palavra do Senhor. E ele nos explica isso, Lucas, melhor dizendo, que escreveu o livro de Atos, vai falar sobre isso no versículo de número 20, logo abaixo do 19, no capítulo 20, o versículo 20 diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente as palavras, ou seja, publicamente pelas casas. Então Paulo, ele nos ensina aqui a sua fidelidade à palavra de Deus, que nada ele deixou atrapalhar ele, impedir ele de ensinar publicamente a palavra de Deus nas casas. Em casa, Paulo ensinava a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a sua fidelidade à palavra de Deus. E ele completa isso, complementa e completa isso no versículo de número 27, do mesmo capítulo ao qual nós estamos. Ele diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, e ele afirma a sua fidelidade à palavra de Deus, dizendo: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso significa que Paulo, ele não omitiu nada da palavra de Deus, ele não escondeu nada da palavra de Deus. Ele falou tudo aquilo, toda a natureza da palavra de Deus. Ele foi fiel no seu discurso, ele sempre foi fiel nas suas mensagens. Paulo não deixava nada passar, nada substituía a mensagem. Quando ensinava as verdades bíblicas da palavra de Deus. Então, isso Paulo mostra a sua fidelidade, a qual eu e todos nós que ministramos, que pregamos a palavra de Deus, nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. Pregar a essência da palavra de Deus, pregar a Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa palavra. Nada pode substituir a nossa palavra. Ou seja, nada pode substituir a palavra de Deus. Então, a nossa mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem verdadeira, uma mensagem sem adulteração, sem mancha, sim, uma mensagem pura. Isso é ser fiel à palavra de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Você que ministra a palavra de Deus, nada pode substituir a palavra do Senhor no seu discurso, na sua mensagem. Ela tem que ser pura, sem mancha, sem adulteração. Isso é ser fiel à palavra de Deus. E Paulo nos ensina isso. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, nesse discurso de Paulo, na sua despedida, é que Paulo era um homem de coragem. Ele foi um homem de coragem. Ele teve coragem. E o homem de coragem, ele vive para Cristo. Ele vive para Cristo e ele não é governado pelo medo. Um homem que ministra a palavra de Deus, ele tem que ser um homem corajoso, ele não tem que ser um homem medroso. Ele tem que ter coragem para falar. Pode estar quem tiver ao seu lado. Ele pode estar diante de quem for. Não importa qual é a pessoa que está na sua frente, está na sua retaguarda. Mas se você está na direção de Deus, no momento da oratória, nós não temos que ser covardes. Nós temos que falar a verdade de Deus. Esse é o discurso de um homem corajoso. É o discurso da palavra de Deus. E Paulo nos ensina isso, que nós podemos ver isso no versículo de número 22 até o 24. Veja só a coragem do apóstolo Paulo com relação à palavra de Deus. Ele diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações.